O brilho azulado do monitor banhava o rosto de Amara Oliveira, refletindo-se nos seus olhos escuros e profundos. Eram 3 da manhã em Lisboa, e o silêncio do seu apartamento na Graça era apenas quebrado pelo zumbido suave do computador e pelo teclar rítmico dos seus dedos ágeis. Amara, uma mulher negra de 30 e poucos anos, cujo corpo desafiava as normas esguias impostas pela sociedade e pelas capas de revista, sentia-se mais em casa ali, no meio de linhas de código do que em qualquer outro lugar. Ali o seu corpo não importava. A sua pele não era um tópico, apenas a sua mente, afiada e brilhante, importava. Estava imersa em Alma, o seu projeto de vida. Uma inteligência artificial desenhada não apenas para processar dados, mas para compreender e simular empatia. Era revolucionário. A sua magnum opus, a chave que ela esperava, finalmente a faria ser vista pelo seu intelecto e não pela sua aparência na Inovatec Lisboa, a prestigiada empresa de tecnologia onde trabalhava. O ecrã mostrava a arquitetura complexa, uma tapeçaria digital que só ela compreendia na sua totalidade. Lembrou-se da reunião da manhã seguinte, a apresentação final aos investidores. O seu estômago apertou-se. Não era medo do desafio técnico, mas sim da sala, dos olhares, das perguntas veladas. Lembrou-se de Tiago Vasconcelos, o seu superior, a personificação do sucesso corporativo. Branco, magro, charmoso e, sob a superfície, perigosamente ambicioso. Ele tinha-se mostrado um mentor, sempre com um sorriso polido e palavras de encorajamento. Amara, és brilhante. Alma vai mudar tudo, dizia ele. Mas Amara, habituada a navegar um mundo que a julgava constantemente, sentia um frio subtil por trás daquele calor. A sua amiga e colega, Sofia Mendes, uma mulher pragmática e leal que também sentia as pressões de ser mulher na tecnologia, tinha avisado. Tem cuidado com o Tiago, Amara. Ele coleciona sucessos, mas raramente os constrói sozinho. Amara tinha agradecido, mas acreditava, ou queria acreditar, que desta vez seria diferente. O seu trabalho era demasiado bom, demasiado único para ser ignorado ou roubado. O seu corpo, que tantas vezes sentira como uma armadura pesada sob o escrutínio público, parecia dissolver-se quando programava. A sua obesidade, que atraía olhares de pena ou desdém na rua ou nos corredores da Inovatec, era irrelevante. A sua negritude, que por vezes a fazia sentir-se uma peça exótica ou um alvo para comentários condescendentes como «és tão articulada», era apenas um facto da sua identidade, não a sua totalidade. Mas no mundo lá fora, sabia que estas duas características a definiam aos olhos de muitos, incluindo, temia ela, aos olhos de Tiago. Sacudiu a cabeça, focando-se novamente no código. Tinha de ser perfeito. Tinha de ser inegável. Esta era a sua oportunidade. Levantou-se, sentindo o protesto familiar das suas articulações, e foi até à janela. As luzes de Lisboa cintilavam abaixo, uma promessa de possibilidades. Respirou fundo o ar fresco da noite. Amanhã, pensou ela, amanhã eles veriam. Veriam a Alma. E talvez, finalmente, a veriam a ela. Amanhã chegou com um sol tímido de primavera a espreitar por entre as nuvens. Amara escolheu um vestido colorido, uma pequena rebelião contra a sobriedade esperada, e prendeu o seu cabelo crespo num coque elegante. Ao entrar nos escritórios envidraçados da Inovatec, no Parque das Nações, sentiu os olhares habituais. Alguns curiosos, outros indiferentes, alguns com aquele brilho de julgamento que ela conhecia tão bem. Endireitou os ombros. Hoje não. Encontrou Sofia junto à máquina de café. «Pronta para arrasar?» perguntou Sofia, com um sorriso genuíno. «Pronta para tentar», respondeu Amara, tentando soar mais confiante do que se sentia. Tiago aproximou-se, impecável no seu fato cinzento. «Amara, fantástico! Estás pronta? Os investidores estão a chegar. Olha, uma pequena alteração de planos. Devido ao tempo limitado, achei melhor ser eu a fazer a apresentação principal. Tu conheces a parte técnica como ninguém, claro, mas eu consigo dar-lhes a big picture, percebes? Seria mais estratégico. Ficas pronta para as perguntas técnicas, sim?» O chão pareceu fugir debaixo dos pés de Amara. O sorriso de Tiago era o mesmo, mas agora parecia predatório. «Como assim, Tiago? Alma é o meu projeto. Eu preparei a apresentação. Eu sei, e está ótima. Usei muitos dos teus slides», disse ele com uma condescendência que a fez ferver. «Mas confia em mim. Isto é pelo bem do projeto. Não queremos sobrecarregá-los com detalhes técnicos logo de início. Precisamos de os seduzir. E sejamos honestos», baixou a voz como se partilhasse um segredo. «Precisamos de alguém que se encaixe na imagem que eles esperam. Tu apoias-me nas perguntas e o sucesso será de todos. A imagem que eles esperam.»
As palavras ecoaram na sua mente, frias e cortantes. Significava branco, homem, magro. Significava não ela. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Olhou para Sofia, que tinha uma expressão de choque e raiva contida, mas Amara estava paralisada. Era a concretização dos seus piores medos, a repetição do padrão que a assombrava. A reunião começou. Amara sentou-se num canto da sala, enquanto Tiago, no centro do palco, apresentava Alma com uma paixão e eloquência que eram, na verdade, dela. Ele usava as suas palavras, os seus conceitos, a sua visão. Quando chegou à altura das perguntas, ele respondeu a maioria, apenas passando uma ou duas questões mais obscuras para Amara, tratando-a como uma assistente técnica. Ela respondeu com uma voz monótona, sentindo-se um fantasma na sua própria história. Os investidores ficaram maravilhados, aplaudiram Tiago, falaram de milhões, de expansão. Ninguém olhou para Amara, exceto com uma curiosidade passageira. A traição era completa, pública e brutal. Nos dias seguintes, a situação piorou. Tiago foi nomeado chefe do novo departamento de IA empática. Amara foi informada de que a sua contribuição técnica era valorizada, mas que a sua posição seria reavaliada. 2 semanas depois, foi chamada ao escritório de recursos humanos. Com um discurso polido sobre reestruturação e novas direções, foi despedida. Ofereceram-lhe uma indenização generosa, um suborno para o seu silêncio. Amara saiu do edifício da Inovatec sentindo-se oca. A humilhação e a injustiça pesavam sobre ela como uma capa de chumbo. A chuva fina que caía sobre Lisboa parecia refletir o seu estado de espírito. Caminhou sem rumo, o som dos seus passos abafado pelo barulho da cidade. Foi para casa, para o seu santuário, mas este agora parecia frio e vazio. Alma, o seu projeto, a sua paixão, tinha-lhe sido arrancada. Tentou lutar. Foi aos recursos humanos, mas deram-lhe respostas vagas e corporativas. Tiago tem as qualificações de liderança. Foi uma decisão estratégica. A sua contribuição foi reconhecida. Ninguém queria ouvir falar de roubo, de preconceito. Contratou um advogado, um homem simpático que ouviu a sua história com ar sério, mas que acabou por abanar a cabeça. Amara, é a sua palavra contra a dele. Ele tem o poder, a posição. Provar o roubo intelectual é incrivelmente difícil. E provar a discriminação, sem provas concretas, gravações, é quase impossível. Seria uma batalha longa, cara e provavelmente perdida. O sistema mais uma vez falhara-lhe. Protegia os seus, os Tiagos do mundo, e marginalizava as Amaras. Sentiu uma onda de desespero tão profunda que quase a sufocou. Chorou durante dias, uma dor que vinha de anos de subestimação, de portas fechadas, de sorrisos falsos. O seu corpo, a sua pele pareciam barreiras intransponíveis. Mas lentamente, por baixo da dor, algo começou a agitar-se. Uma faísca. A lembrança do seu avô, um homem sábio e resiliente, que lhe dizia sempre: Amara, a tua mente é a tua arma mais forte. Ninguém te pode tirar isso. E lembrou-se do frio nos olhos de Tiago, da sua arrogância, da sua crença de que ela era insignificante. A faísca transformou-se numa chama fria. Se o sistema não lhe dava justiça, ela iria buscá-la. Se o mundo corporativo jogava sujo, ela iria aprender as regras e quebrá-las. Se Tiago achava que a tinha esmagado, estava redondamente enganado. Ele tinha roubado o seu projeto, mas tinha subestimado a sua criadora. E essa seria a sua ruína. Amara Oliveira sentou-se novamente em frente ao seu computador, mas desta vez não era para criar, era para destruir. O apartamento de Amara transformou-se num ninho digital, um centro de comando secreto no coração da Lisboa adormecida. As noites, antes dedicadas à criação de Alma, eram agora passadas a tecer uma teia complexa em torno de Tiago Vasconcelos. O zumbido dos servidores era a nova banda sonora da sua vida, e o brilho dos múltiplos monitores, a sua única luz. Ela começou metodicamente. A sua mente analítica, que antes mapeava algoritmos de empatia, agora dissecava a vida digital de Tiago. Ele era descuidado, como a maioria das pessoas que se sentem seguras e intocáveis. As suas palavras-passe eram fracas, as suas definições de privacidade laxistas. Para Amara, era como ler um livro aberto. Usando uma série de VPNs e proxies, mergulhou nas suas contas de e-mail, redes sociais, armazenamento na nuvem. Encontrou o rastro digital do roubo, os e-mails trocados com a direção onde ele se apropriava subtilmente das ideias dela, os rascunhos onde ele reescrevia os relatórios dela com o seu nome. Mas encontrou mais. Descobriu um padrão de comportamento. Pequenas fraudes em despesas, conversas privadas repletas de comentários desdenhosos não só sobre ela, mas sobre outras mulheres, outras minorias.
Encontrou provas de que ele tinha sabotado um colega anos antes. Tiago Vasconcelos não era apenas um ladrão de ideias preconceituoso, era um predador corporativo com um ego colossal. Sofia ligava-lhe, preocupada. Amara, o que estás a fazer? Estás bem? Não te deixes consumir por isto. Estou bem, Sofia. Estou apenas a recolher dados, respondia Amara com uma calma que assustava a amiga. Sofia, apesar dos seus receios, sentia uma lealdade feroz. Odiava o que Tiago tinha feito. Começou a passar informações a Amara, rumores de corredor, detalhes sobre a segurança da rede da Inovatec, o calendário dos próximos eventos importantes. Só tem cuidado, Amara, por favor. Amara usava cada pedaço de informação. Criou personas online falsas, infiltrando-se nos círculos digitais de Tiago. Usou técnicas de engenharia social para obter mais acessos. A sua raiva tinha-se transformado numa concentração glacial. Não havia prazer nisto, apenas um sentido de propósito inevitável. Era como resolver o mais complexo dos puzzles, onde a solução era a desconstrução total de um homem. Ela sabia que Tiago ia ser a estrela da próxima Web Summit, o gigantesco evento tecnológico que transformava Lisboa na capital mundial da inovação durante uma semana. Ele ia apresentar a Alma ao mundo. Seria o seu palco, o seu momento de triunfo. E Amara decidiu que seria também o palco da sua queda. Ela trabalhou incansavelmente, construindo o seu ataque digital. Não seria um simples hack. Seria uma performance, uma execução pública. Preparou deepfakes subtis, mas críveis, misturados com as gravações de áudio reais. Criou um botnet para amplificar a mensagem nas redes sociais. Preparou um ataque coordenado que iria expor tudo, de uma só vez, no momento exato. Ela sentia o poder a crescer nas suas mãos, um poder que o mundo sempre lhe negara. Atrás do seu ecrã, o seu corpo não importava, a sua pele não importava. Apenas a sua vontade e a sua inteligência contavam. Mas por vezes, à noite, quando olhava para o seu reflexo no ecrã escuro, via uma estranha nos seus próprios olhos. A frieza assustava. Estaria a tornar-se naquilo que combatia. Sacudia esses pensamentos. Tiago tinha escolhido este caminho. Ele tinha empurrado para isto. Ele tinha subestimado. E a subestimação, como ele estava prestes a descobrir, era a mais fatal das arrogâncias. A semana da Web Summit chegou. Lisboa fervilhava de energia, de startups ambiciosas e de investidores com cheques prontos. Amara comprou um bilhete online não para ir, mas para ter acesso aos feeds internos e aos horários precisos. O seu alvo era o palco principal, na Altice Arena, durante a keynote de Tiago. No dia D, Amara sentou-se no seu apartamento, rodeada pelos seus monitores. O ar estava carregado de eletricidade. O seu coração batia forte, mas as suas mãos estavam firmes. Sofia enviou uma mensagem. Boa sorte. E tem cuidado. Amara respondeu com um simples obrigada. Nos ecrãs via a multidão a reunir-se. As luzes, a música, a excitação. Viu Tiago nos bastidores, a rir com outros executivos, a exalar confiança. Ele subiu ao palco sob uma ovação. Começou a falar, a sua voz carismática a preencher a arena, falando de alma, de empatia, de futuro. Amara sentiu uma náusea. A hipocrisia era sufocante. Esperou pelo momento perfeito. Quando Tiago estava no auge do seu discurso, a anunciar as capacidades revolucionárias de Alma, Amara lançou o seu ataque. Num instante, os gigantescos ecrãs atrás de Tiago piscaram. Em vez dos gráficos elegantes de Alma, apareceram capturas de e-mail. A voz de Tiago, mas vinda de uma gravação oculta, ecoou pela arena, não carismática, mas cruel e desdenhosa. Ela é boa com os detalhes técnicos, claro, mas sejamos realistas. Quem vai levar a sério uma gorda daquelas a liderar um projeto destes? Precisamos de um rosto. O meu rosto. O silêncio caiu sobre a multidão, seguido por um murmúrio chocado. Tiago gelou no palco, o seu sorriso a desvanecer-se numa máscara de pânico. Antes que pudesse reagir, os ecrãs mudaram novamente, mostrando provas das suas outras fraudes. Simultaneamente, milhares de bots inundaram o Twitter, o LinkedIn, o Instagram com a hashtag TiagoFraude, partilhando os ficheiros, os áudios, as provas. O feed ao vivo da Web Summit transmitia tudo para o mundo. Tiago gaguejou, tentou falar, mas a sua voz foi engolida pelo rugido crescente da multidão. As luzes do palco pareciam agora holofotes de interrogatório. Viu os rostos na plateia, antes admirados, agora hostis, chocados, desdenhosos. Viu seu reflexo nos ecrãs, não como um líder visionário, mas como um impostor exposto. A sua humilhação era total, pública e irrevogável. A segurança subiu ao palco e escoltou para fora, sob um coro de vaias e flashes de telemóveis. No seu apartamento na Graça, Amara observava tudo, imóvel.
O seu coração batia descontroladamente. Tinha conseguido. Tinha-o destruído. Tinha usado a sua mente, a sua dor, para forjar uma arma e desferir um golpe fatal. Viu o nome de Tiago a ser arrastado pela lama digital, a sua carreira a implodir em tempo real. Não sentiu a euforia que esperava. Sentiu uma calma estranha, fria, um vazio. A justiça tinha sido feita, mas era uma justiça amarga, nascida da dor. Desligou os monitores um por um, até que o apartamento mergulhou na penumbra. O brilho azulado desapareceu, deixando apenas o reflexo do seu próprio rosto no ecrã escuro. A mulher que a olhava de volta era mais forte, sem dúvida, mas também era mais fria, e estava sozinha. Nos dias que se seguiram, a queda de Tiago Vasconcelos foi meteórica. A Inovatec Lisboa, numa tentativa desesperada de controle de danos, emitiu um comunicado a anunciar o seu despedimento imediato e a lançar uma investigação interna completa. Mas o dano estava feito. O nome de Tiago tornou-se sinónimo de fraude e preconceito no mundo tecnológico, não só em Portugal, mas globalmente. Os seus antigos aliados afastaram-se. Os seus contactos evaporaram-se. Tornou-se um pária. A Mara acompanhou as notícias à distância através de feeds anónimos. Viu as notícias, os artigos de opinião a dissecarem o caso, muitos deles a usarem-no como exemplo da discriminação persistente na indústria. Alguns chegaram a mencionar o nome da Mara Oliveira, a brilhante programadora cujo trabalho tinha sido alegadamente roubado, mas ela permaneceu nas sombras, recusando todos os pedidos de entrevista. Sofia ligou-lhe. Eles querem falar contigo, Amara. A Inovatec. Querem pedir desculpas, talvez oferecer-te o lugar de volta. Não, respondeu Amara, sua voz firme. Não quero nada deles. Mas e Alma? É o teu projeto. Alma está manchada, Sofia. E eu não sou a mesma pessoa. Era verdade. A vingança tinha sido alcançada, mas não tinha trazido paz, nem tinha apagado as cicatrizes. Tinha apenas transformado a dor em poder, e esse poder tinha um peso. Ela tinha exposto um homem, mas o sistema que o criou, que permitiu a sua ascensão e a sua traição, esse continuava intacto. Os olhares na rua não tinham mudado. As microagressões subtis provavelmente continuariam. Ela passou semanas a apagar meticulosamente todos os vestígios digitais da sua operação. Desmantelou as suas personas falsas, limpou os servidores, cobriu os seus rastros com a mesma perícia com que tinha construído o ataque. Queria desaparecer de novo, mas de uma forma diferente. Não como uma vítima, mas como uma força invisível. Um dia recebeu um e-mail encriptado. Não vinha de ninguém que conhecesse. A mensagem era curta. Vimos o que fizeste. Impressionante. Se alguma vez quiseres usar essas habilidades para algo maior, sabemos como te encontrar. Amara olhou para a mensagem durante muito tempo. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O poder que tinha descoberto podia ser usado para muitas coisas. Podia ser uma arma para a justiça, mas também podia ser uma tentação para a escuridão. O mundo digital era vasto, e havia muitos Tiagos por aí, mas também havia muitas Amaras. Ela apagou o e-mail. Por agora queria apenas silêncio. Queria encontrar um novo caminho, um que não fosse definido pela dor nem pela vingança. Talvez criar algo novo, algo só seu, longe dos olhos do mundo corporativo. Talvez usar as suas habilidades de forma anônima para ajudar outros que, como ela, eram subestimados e marginalizados. Saiu para a varanda do seu apartamento. Lisboa estendia-se a seus pés, banhada pela luz dourada do fim de tarde. Era uma cidade de contrastes, de beleza antiga e inovação frenética, de oportunidades e de barreiras invisíveis, como ela. Amara Oliveira, a mulher negra, obesa, gênia da programação, a vingadora digital, respirou fundo. Não sabia o que o futuro lhe reservava. A luta não tinha acabado, nem dentro dela, nem no mundo lá fora. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que, apesar de tudo, era ela quem controlava o seu próprio código. E isso por si só era uma forma de vitória. Uma vitória sombria, complexa, mas inegavelmente sua.